Bom dia, turma. Bom dia, professora Kátia e professor Daniel. Eu e meu grupo aqui estamos nesse exato momento, vocês provavelmente estão vendo em outro dia, a gente está começando a gravar nosso podcast. Nosso podcast sobre ética na computação, dilemas éticos relacionados ao desenvolvimento e uso de tecnologias. Eu sou o L, eu sou o Plácido, aliás. Temos aqui o Light Agami, que é Gabriel Felipe. Temos aqui o Perry, que é o Robert Luan. E temos o Sans do Undertale, que é o Nathan. Aí, para começar o nosso podcast, de fato, eu gostaria de falar sobre o que eu penso sobre ética na computação. Sempre que eu falo sobre ética, sempre me cai no significado de moral. O que seria moral ou não de se fazer, entende? As decisões morais e imorais que a gente pode tomar. E nesse sentido, já que a gente está tentando associar com computação, a gente, a gente pode entender que é tipo as decisões certas e erradas, moralmente falando, sobre o que a gente pode fazer dentro da computação. É isso o que eu penso sobre a ética da computação, lógico. Eu penso que é decisões certas ou erradas que a gente pode tomar usando a computação. Aí o que vocês acham? O que vocês pensam sobre? O fato da ética na computação, principalmente, é sempre muito difícil de debater, porque ética é algo bem humano. E a computação a gente trata muito com máquinas, então meio que sempre acaba misturando as coisas e os assuntos, tenta embutir muita técnica em situações que algo mais humano é necessário. Aí acaba ocorrendo alguns problemas. Pronto, para a minha visão agora, um pouco disso, para complementar o que já foi dito. Então, a tecnologia, a computação, querendo ou não, ela se tornou um novo ambiente para relações humanas, né? Porque antes de existir toda essa questão, as relações humanas se davam de maneira apenas pessoal. Hoje em dia elas acontecem de forma mais dinâmica por conta da computação, principalmente com o advento de tecnologias como chats de voz, redes sociais e como um ambiente de interação humana, a ética também tem que estar envolvida. Só que por vezes, por não ser um ambiente onde as pessoas estão presencialmente, existe algumas vezes as pessoas interpretam de maneira diferente, tipo como é que a ética funcionaria, questões relacionadas a também privacidade, responsabilidade. Essas questões ficam às vezes mais complicadas pela diferença do ambiente. Pronto, eu considero que a computação hoje em dia é meio, como já foi dito antes, é algo meio que onipresente nos dias de hoje. E normalmente poucas empresas, companhias grandes, têm acesso a muito controle sobre esse ambiente. Eu acho que a ética entra nisso para saber até que ponto eles podem ir. Ou até que ponto eles não podem, se não interferir é pior também. Eu entendi. Agora, falando um pouco sobre o que Robert falou, ele falou que isso de ética na computação é relativo porque a tal jurisdição pode ser diferente de tal jurisdição. Alguém pode achar que algo não é ético ou algo é ético, mas é sempre assim, não só dentro da computação em si. A própria ética é assim, né? Tipo, não é algo preto no branco, é algo cinzento, algo que as pessoas pensam muito sobre o que seria ético ou não, né? Não é algo definido realmente. Realmente, a própria ética, ela pode estar além das leis, às vezes. Às vezes nem as próprias leis são devidamente éticas. Então, é É, porque se você for analisar por isso, a ética tem muito a ver com o tempo que a pessoa vive. Então, hoje em dia, coisas que a gente, de acordo com a ética vigente, que a maioria das pessoas compartilham, hoje em dia é errado, mas não foi uma época passada, não foi, né? Por exemplo, a escravidão. Hoje em dia, todo mundo sabe que moralmente e em muitos aspectos é extremamente errado, mas
já foi, infelizmente, considerado algo normal. Então, a ética está sempre mudando e na computação tem muita questão porque é um ambiente ainda relativamente novo para se tratar. E na computação em si, é tudo muito volátil, né? Coisas se desenvolvem e ficam obsoletas muito rápido. Então, isso de ética varia ainda mais na computação em si. Acho que um exemplo disso são as inteligências artificiais, que apesar dos estudos já tem anos aí que já estão sendo estudados, recentemente começou a ficar bem mais forte. E muitas discussões estão sendo abertas, inclusive por causa disso. Verdade. Bom, já que você tocou no ponto de IAs, das inteligências artificiais, a gente pode falar um pouco também sobre o uso de IAs na indústria. Eu gostaria de ouvir o que vocês pensam sobre isso antes de eu, sei lá, eu falar sobre minha opinião e tal. Bom, né? A IA estourou muito nos últimos anos, desde a pandemia, e muitas coisas vêm mudando de acordo com isso. A indústria, as redes, muitos empregos estão em risco de terminarem, porque as IAs conseguem fazer muito mais rápido as coisas que essas pessoas fazem. E até entra o tema da arte na IA também, como a IA se produz ou não arte, e por que o trabalho humano, no caso, é mais valorizado que o da IA. É uns assuntos muito polêmicos que surgiram nesses últimos anos. Pronto, dando um pouco da minha visão sobre IA. IA, a inteligência artificial, ela tem um potencial muito bom para interessante de substituir, de automatização de processos demasiadamente cansativos. Então, alguns processos como coleta de dados, análise de dados, normalmente já às vezes não são executados por uma pessoa, mas sim por algum algoritmo, podem ser melhorados com IA. Porém, a inteligência artificial também está se desenvolvendo para questões que acabam removendo o trabalho de outras pessoas. E, por exemplo, a IA na arte, como citado por Gabriel, tem a questão de que normalmente essas IAs são, para elas poderem desenvolver arte, entre aspas, elas precisam ser treinadas e normalmente fazendo uso de artes já existentes, o que entra numa questão ética da relação de plágio dessas artes que pertencem a artistas humanos, que estão sendo usados como fonte para treinamento de uma IA. Outro ponto que eu acho também da IA é sobre é sobre até onde ela vai. Ela consegue ir sozinha, porque a IA atualmente eu não considero ela totalmente autônoma, não precisa de interação humana. Só que até que ponto ela iria conseguir ir sozinha e quem seria responsável por ela também. Isso é muito louco, né? Porque, tipo assim, a IA, no meu ponto de vista, deveria ser uma ferramenta que a gente deveria utilizar para facilitar nossa vida, teoricamente. Não tomar nossos trabalhos. Aí, tipo, pelo menos o que eu vejo, nos tempos de hoje, por exemplo, vamos usar a arte em si. A gente deveria utilizar a IA para facilitar nossa vida e a gente conseguir mais tempo, entende? Entende o que eu tô falando? Conseguir tempo para aproveitar a vida e justamente fazer arte, fazer o que a gente gosta. Só que em vez disso, a gente trabalha para a IA fazer aquilo que a gente teoricamente gosta de fazer e teoricamente deveria passar mais tempo. Porque o foco também entra muito das empresas e do lucro, né? Então, não só nisso na arte visual, mas a IA também está evoluindo para na questão de voz. Então, hoje em dia também já surgiu IAs capazes de fazer dublagem, que está sendo chamada de dublagem por IA. Ou seja, você consegue treinar um IA para ela poder falar uma frase na voz de alguém. Então, é mais um trabalho de uma pessoa, no caso os dubladores e pessoas que cuidam disso, que está sendo perdido por conta da IA. E, no geral, o maior objetivo disso é só realmente gerar lucro para maiores empresas, porque daí é menos pessoas para serem contratadas para fazer algum trabalho. Então, para eles é muito bom. Pensando justamente nisso, também tem o caso que a IA também pode ser muito usada para aplicar golpes. E esse é mais um ponto que
se busca tanto a regulamentação dessa tecnologia, porque cada dia que passa ela está cada vez mais capaz de criar pessoas e vozes reais muito parecidas com o de alguém, e cada vez fica mais difícil de distinguir, o que facilita muito o uso para golpes pela internet. Outro uso também que eu já vi de IA é usar tipo IA para filtrar tipo currículos. Aí devido da forma como os dados são treinados, aí a IA acaba reforçando alguns preconceitos já existentes, devido aos dados criados. Então eu acho que é outra preocupação, é a qualidade dos dados que às vezes é usada para treinar. Vocês não vão ficar reforçando algum preconceito ou não. No sentido de, tipo, a empresa usa IAs para selecionar um determinado estereótipo de pessoa, né? Eu não diria nem que se a empresa queria de fato selecionar, mas é porque os dados às vezes que usa para treinar está viciado. Aí a IA faz isso, às vezes, se o pessoal perceberem. Agora, já que a gente já tocou no assunto de IA, a gente pode abordar outro tema. A gente pode falar sobre censura também. Falar sobre o banimento recente do X. O que vocês acham sobre isso, entende? Uma opinião sobre? Voltando ao que eu tinha falado lá no começo sobre as leis não podem, às vezes, não ser devidamente éticas, né? E o assunto que envolveu todo esse banimento sobre a liberdade de expressão, né? Justamente, às vezes, a liberdade de expressão ela não pode ser tão livre assim, porque chega no ponto que deixa de ser ético o que você pode falar ou se expressar nas redes. E é com base nisso que tem que ter um pensamento que foge um pouco das leis, às vezes. Porque usar uma lei para expressar qualquer assunto, até como expressão de ódio, se torna errado, eticamente errado. É tipo, as leis não abrangem a ética. Ok, na Constituição diz que você pode ter liberdade de expressão. Até certo ponto está certo isso. Só que a partir do momento que você tem ideias que ferem diretamente outras pessoas, aí, meu amigo, aí já parte no âmbito criminoso, né? Tipo, é imoral, não é ético. Ok, tá na lei, você pode pensar assim. Isso também, calma lá, né, meu amigão? Então, essa questão do banimento do X e essa questão da ética do até onde vai a liberdade de expressão. Entra também um pouco naquela questão que eu falei inicialmente da computação e redes sociais, chats serem um ambiente novo e às vezes as pessoas não quererem tratar de forma diferente. Então, quando você pensa numa rede social e a questão ética relacionada a ela, às vezes as pessoas acham que ela é diferente, porque você não está falando diretamente para a pessoa, não tipo de maneira direta, como se você está falando alguma coisa, algum discurso de ódio diretamente na cara da pessoa. Você tem o filtro, entre aspas, do anonimato, então as pessoas criam mais coragem para falar as coisas que pensam e normalmente, principalmente quando tende a ser algo que a pessoa seria repreendida por dizer numa situação cara a cara. E, tipo assim, as pessoas acaba que fica também essa questão da impunidade. As pessoas acham que acaba um pouco de terra sem lei. Então, essa questão da liberdade de expressão, ela não pode ultrapassar o limite de que a parte de que você está ofendendo outra pessoa pelo que ela é e etc. Então, e a internet não deve ser um ambiente separado, ou seja, um ambiente onde tudo é permitido porque é um ambiente diferente do físico. Eu considero determinar até onde o controle de uma rede social é um pouco meio complicado. Porque se uma plataforma controlar demais, pode acabar sendo censurando demais, ser meio algo tirano. Mas se ela deixar muito livre, pode acabar ficando bagunçado e ter muitos discursos de ódio. Então acho difícil determinar até onde uma plataforma deveria controlar. Ou determinar tipo uma fronteira. Na verdade, eu acho que isso é bem simples. É só você não tentar ferir de forma alguma outra pessoa. Sei lá, tentar afetar negativamente alguma outra pessoa
um discurso de ódio e tal. É como o Robert falou, algumas pessoas se sentem na liberdade só porque não tem seu nome lá, sua foto de perfil, como se tivessem anônimas na internet. E aquele e de novo, reforçando o que Robert falou, as pessoas geralmente não se importam de jogar isso na internet porque não vai ter consequências reais, entende? Você não vai ser punido legalmente de qualquer forma por falar um absurdo na internet. As pessoas se blindam nesse anonimato que as redes sociais proporcionam. Bom, e agora, para a gente finalizar nosso podcast, a gente pode entrar no último tópico que a gente gostaria de falar, que é sobre censura. Ou, sobre censura não, sobre pirataria, aliás. Alguma ideia que vocês acham, que vocês realmente pensam sobre a pirataria em si? A pirataria é meio que o tema mais recorrente da internet desde o seu começo. Porque a pirataria. Desde que mundo é mundo, hein? Pois é, porque a pirataria sempre foi uma questão ética. Ela é muito ética sempre, porque existem muitas leis contra a pirataria, mas às vezes é eticamente até correto a pirataria existir, justamente pelo acesso ao conhecimento e à cultura, que é direito de todas as pessoas. E algumas leis sobre a pirataria acabam indo contra isso, né? E também tem o fato que a pirataria é diferente do roubo, porque quando você pirateia uma coisa, você não tira de alguém que tinha ela, você fez uma cópia dela para você. Ou seja, o que era um virou dois. Não, você não subtraiu um de outra pessoa. Ou seja, é um assunto bem complexo e muito ético também para se tratar. Eu acredito que a questão da pirataria, talvez na parte digital, confusa porque não é algo físico. É algo que pode ser duplicado, meio que sem duplicado, sem problemas. Só que o problema a questão é apoiar o criador do conteúdo, mas também tem essa questão das desigualdades, principalmente com os preços para acessar tal conteúdo às vezes é muito elevado com uma determinada sociedade. Pronto, eu gosto de complementar essa visão de Alnatan. Porque quando você vai pro digital hoje em dia, você não tem mais o produto que você compra, por assim dizer, não é mais seu. Você, na verdade, tem apenas uma licença. Então, quando você, por exemplo, assina um serviço de streaming, você tem uma licença pelo tempo que você está para ficar pagando para ter acesso àqueles filmes. Acabando, você não tem mais o acesso, não é mais seu. O mesmo valeria para jogos e até músicas, por exemplo. Então, entra também um pouco nessa questão de ética. E sobre o que o Gabriel falou, né? Sobre a questão também, a sociedade é desigual. Então, muitas pessoas não teriam acesso normalmente a filmes, jogos e demais produtos que são disponíveis pelo meio da computação, porque não tem condições para isso, é muito caro. Então, elas seriam negadas, né? Seriam negadas de ter o acesso a essa cultura, a esse conhecimento. Acho que é possível se diferenciar das piratarias. Por exemplo, eu acho bem mais complicado falar sobre pirataria física. Você, sei lá, piratear o quê? Uma marca de roupa. Eu acho bem mais complicado falar sobre isso. Agora, como a gente está falando sobre mídias digitais, eu acho meio complicado o que Gabriel falou, que tipo, é só fazer uma cópia. Eu acho que isso vai muito além de fazer uma cópia, tá ligado? Não consigo diferenciar muito de roubo. Mas, vamos lá. Analisando a fundo o que é a pirataria. Alguém pirateia alguma coisa porque, na minha visão, teoricamente não teria condições de comprar ou adquirir aquela certa coisa. Então, o meio que a pessoa consegue consumir aquela determinada mídia, etc., é pirateando. E, ok, você vai falar que é errado alguém piratear algo que custa que 30% do seu salário? É tipo,
uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, conseguiria arcar para comprar uma mídia digital de R$ 300, entende? É complicado falar sobre esse assunto. Como o Robert falou, tipo, algo que burlaria a pirataria em si, sistemas de streaming. Juntar várias mídias e cobrar uma certa mensalidade, uma mensalidade baixa. Eu acho que esse realmente é o caminho, tipo, baratear as mídias e etc, entende? Eu acho que barateando as coisas, a renda ainda continua no alto para as empresas, entende? Porque aquela pessoa que gostaria de consumir aquela mídia em si vai pagar agora já que está dentro do seu orçamento, entende? Acho que baratear as coisas, tornar mais acessíveis em si para todos, eu acho que é um jeito bem fácil de acabar com a pirataria em si e ainda não afetaria os ganhos da empresa. É um bom ponto Mais isso, alguma coisa? porque porque como muitos produtos e mídia vêm de outros países, como assim o mundo tem moedas diferentes, se os produtos vierem de um país que a moeda é muito mais valorizada, ele vai chegar imensamente mais caro em um país menos desenvolvido do que lá. Ou seja, vai ser muito pior para as pessoas desse país comprarem. Ou seja, realmente uma divisão de preços por local é uma boa alternativa que algumas empresas fazem. Bom, então, eu acho que é isso, pessoal. Obrigado, turma. Obrigado, professor Daniel e professora Kátia, por escutar a gente falando aqui por 20 minutos. E é isso. Esse foi nosso podcast e muito obrigado.